O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? A minha convidada de hoje começou sua carreira sendo uma advogada tributarista. E agora ela é uma empreendedora e designer de flores. Vamos juntos conhecer a carreira da TT Castanha? Olá, TT. Seja bem-vinda ao Carreira e Você. Obrigada pelo convite, Li. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu queria que você contasse agora um pouquinho como começou a sua carreira. Minha carreira jurídica. Bom, eu me formei em Direito. Aí eu passei um período estudando para concurso público. Eu tinha um sonho em ser promotora de justiça. Eu tenho uma coisa muito aflorada dentro de mim de justiça, assim. É uma coisa muito bem acalorada de que as coisas têm que ser justas, corretas. Eu sou muito quadradinha nesse aspecto. E aí eu passei um tempo estudando, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo para estudar, para fazer concurso preparatório para isso. E eu fiquei um tempo aqui. E eu sou do interior de São Paulo, né? De Américo Brasilense, que fica a 8 quilômetros de Araraquara, que eu falo que é o melhor lugar do mundo. E aí a minha mãe teve um câncer de mama. E eu voltei para cuidar dela. E aí eu perdi o time de estudar. Logo depois disso, eu já tinha 10 anos de namoro e eu resolvi casar. Já estava na hora de casar e tal. E quando eu voltei para São Paulo, porque eu voltei casada, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre. Eu resolvi fazer uma especialização na área tributária. E queria seguir a vida acadêmica. E aí fiz a especialização, uma especialização no COGEAI e ia prestar o mestrado, para entrar no mestrado na parte tributária. Foi aí que surgiu uma nova etapa na vida, que eu estava assim, eu terminei a especialização, já estava ali com o pé para entrar no mestrado, foi que surgiu o mundo das flores na minha vida, que essa é uma outra parte. E aí eu comecei a fazer curso de flores. Como um hobby? Como um hobby. Tá. Comecei a fazer um curso de flores e daí comecei a me aperfeiçoar e as pessoas sempre pedindo e eu me tornei empreendedora. E você largou totalmente a área de direito, você fez essa transição de carreira. Mas eu nem lembro mais, às vezes eu me pego assim, que eu nem lembro que eu fui um dia advogada. Uhum. Eu dei baixa na ordem, porque não fazia mais sentido eu ficar pagando. E eu esqueci completamente aquela coisa, sonho, aquela coisa que eu tinha de um dia ter sido promotora de justiça. E eu doei todos os meus livros, algumas coisas ainda na área tributária eu tenho guardado lá, mas eu nem lembro que um dia eu fui advogada. E como é que começou o seu negócio? O meu negócio surgiu porque, como eu falei, eu fui fazer curso de flores, aí sempre tem uma amiga que pede um arranjo, outra amiga pede, aí eu fiz no meu aniversário, eu resolvi eu mesmo fazer a festa, isso tá fazendo 9 anos, vou fazer minha festa. Aí fui lá, decorei a festa toda com flores, todo mundo, nossa, que linda. E eu tenho uma amiga que ela é muito festeira. Uhum. E ela fazia muita festa. E toda vez que ela ia fazer festa, eu ia para casa dela de manhã e saía à noite, porque eu fazia flores para a festa toda.
para as festas dela. E assim eu fui fazendo, e um pede daqui, outro pede dali. Aí foram surgindo os clientes, e aí as coisas foram surgindo organicamente. Aí eu resolvi, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando na sacada de casa, Tá. que eu moro num apartamento. Do meu apartamento eu entreguei festas. Uau. Eu quase destruí o apartamento, lógico, né? Porque imagina você trabalhar na sacada do apartamento. E dali eu resolvi alugar um espaço para poder ter um espaço, porque eu falei, eu vou ser expulsa do prédio. Sim. Né? Aí surgiu um lugar como eu queria, bem pequeno, que a princípio ia ser um espaço só para eu poder entregar algumas encomendas que eu já tinha programadas semanalmente. Uhum. Eu não ia fazer nada para ser aberto ao público. Era um estúdio de flores que eu ia fazer para só poder trabalhar um cantinho. Aí a gente já estava fazendo uma pequena reforma para adaptação, colocando bancadas, tanque. As pessoas batiam e falavam, o que vai ser aqui? Aqui vai ser um lugar para trabalho com flores. Nossa, o bairro tá precisando muito. É na Vila Nova Conceição, né? Que é onde está hoje. Onde está hoje, tá. O estúdio. Nossa, que o bairro tá precisando muito. Nossa, que... Ai, vai ser ótimo, o bairro tá precisando, vai ser... Que maravilha. Aí começam a falar, o outro falar. Eu falei, gente, agora nós vamos ter que abrir ao público. Então, o que era uma ideia tornou-se outra. A gente fez um espaço aberto ao público e aqui se tornou uma loja. E aí, por que não uma floricultura? Porque eu falo estúdio. Porque lá também eu dou aula, né? Eu dou workshop. Uhum. Eu faço trabalhos diferentes, não só a ideia de você ir lá comprar flor e sair com arranjo pronto. Lá também eu apresento outras coisas que não só flores. Você sempre se achou uma pessoa criativa, Tetê? Não. Eu não sei de onde que surgiu essa... Eu sempre falava, não, eu não tenho esse lado de criação, E hoje eu percebo que realmente eu tinha, né? Interessante que hoje as pessoas me perguntam, e aí vem, porque assim, quando eu fazia estágio no fórum, que eu era estagiária, eu era a incumbida para comprar os presentes dos aniversários. Tá. Então eu tinha que comprar. Aí eu falava, mas por quê? Bom, uma que é chato comprar o presente. E outra que todo mundo falava que eu conseguia, que eu tinha bom gosto, que eu conseguia fazer do limão a limonada. Então eu que comprava os presentes e tudo mais. Então eu já tinha um pouco da coisa da criação, de escolher, de saber, né? Mas assim, de criação não tinha essa habilidade que eu fui descobrir depois. E foi desenvolvendo cada vez mais. Fui desenvolvendo a cada dia. E hoje você faz festas para pessoas muito famosas, festas enormes. Como que é você olhar hoje o seu negócio e como que você começou? Que sentimento que te vem? Ai... É um misto de emoções, assim. É interessante que às vezes eu falo, gente, você vai percebendo o seu processo de evolução, né? É óbvio que para chegar até aqui, a tudo isso, eu fiz muitos cursos. A cada dia você vai aprimorando o olhar. Eu sempre falo que você não pode fazer loucuras. Você tem que ir com cuidado. Porque para você se queimar é muito fácil, Uhum. né? Então, você tem que ir aprimorando o teu olhar,
a tua criatividade, o teu jeito de... E cada dia aprendendo. Mas é interessante, eu olho as coisas... E sempre eu olho com um olhar crítico, é interessante. Eu nunca acho que tá... Sempre acho que faltou alguma coisa, né? Sempre eu olho com esse olhar assim, não, tá faltando... Que pode melhorar, Pode né? melhorar. A gente sempre pode melhorar. Mas hoje você já faz um trabalho incrível. Obrigada. Tetê, você é uma empreendedora. Sim. Você antes era uma profissional, né? Uma funcionária. Depois você quis ir para a área acadêmica. E hoje você empreende. E muito bem. Seu negócio, cada vez mais, ele está em ascensão. E uma visibilidade muito grande. O que você acha que te ajudou para ser uma empreendedora de sucesso? Eu acho que eu sempre, acho que eu aprendi isso muito com meu pai. Sempre tive ele muito como exemplo. Meu pai sempre, eu cresci, meu pai teve sempre muitos funcionários e sempre tratou-os muito bem. E aí eu falava, eu preciso que essas pessoas estejam do meu lado, a gente tem que fazer deles um time, e eles precisam a cada dia estar melhores. Então, eu precisava deles, do trabalho deles, mas eu sempre tive isso em mente, cada dia melhorar a vida deles. Então, eu sempre pensava o seguinte, que assim que a minha empresa fosse crescendo, eu poderia sempre acrescentar algo de melhor para eles. Então, eu sempre quis melhorar a vida das pessoas. Então, conforme a empresa fosse crescendo, eu nunca só visei o meu lucro, mas sim o bem-estar de todo mundo. Então, eu ainda tenho uma empresa de pequeno porte, mas eu já procurei pagar plano de saúde para todos e tento fazer um plano de carreira para as pessoas lá dentro. Isso é muito importante. Para as pessoas terem prazer em trabalhar. E essa é uma coisa que para mim é muito, muito, assim, gratificante. Saber que eles estão bem. Nesses 9 anos que você tem o seu espaço, teve algum momento que você falou, nossa, acho que eu vou desistir? Bastante, né? Assim, porque eu acho que é muito difícil. Se eu falar que não, eu tô mentindo. É muito difícil empreender, né? Nossa, e principalmente mexer com festa, porque a expectativa da pessoa nunca às vezes, é muito maior do que aquilo que você consegue oferecer. Às vezes você não consegue. Então, isso você vai aprendendo. Quando você começa, você ainda é cru. Então, você tem que... hoje a gente vai amaciando, né? Então, tem coisas que eu já aprendi. Coisa de última hora, eu já não entrego, mas porque a expectativa da pessoa é a mesma, não adianta que você entregou de última hora. E às vezes a última hora não nunca sai tão perfeito. Sim, sim. Porque é de última hora. E aí ela não vai entender que aquilo foi feito de última hora. A expectativa dela é a mesma. Ainda mais que você trabalha com sonhos, né? Sonhos. Porque uma festa é exatamente isso, né? Coisas perecíveis. Ela não vai entender que às vezes a flor não chegou da qualidade que tinha que ser. Eu dependo da natureza, eu dependo de outro fornecedor, tal. E a pessoa não entende. Ela quer do jeito que ela imaginou e que ela, mesmo que seja de última hora. Então, eu prefiro tirar o pé do acelerador, claro. Entendeu? Qual que você acha que foi a sua maior conquista profissional?
Eu acho que a maior conquista profissional que eu tive foi quando eu consegui comprar o prédio de onde eu aluguei, né? Isso foi muito... gratificante, né? Gratificante. Muito gratificante. E o prédio onde eu aluguei e consegui fazer o plano de saúde para eles. Tá. Porque foi logo depois da pandemia. E aí a gente viu que o pessoal poder ir ao médico. Eu tive dois colaboradores que perderam pessoas próximas na pandemia, né? Uma perdeu o marido e outra perdeu o pai. E foram pessoas que foram pro tubo. Então, você vê de perto o desespero dessas pessoas, né? Então, pelo menos eles não vão passar por situações... Essas pessoas não vão passar por isso de novo. Assim, elas mesmas não vão passar mais por isso, entendeu? Me conta alguma história, algum momento que aconteceu com você que você acredita que possa inspirar as outras pessoas. Um fato interessante que, nossa, a gente ficou praticamente sem dormir. A decoradora de uma festa infantil pediu pra gente uma decoração de uns ursos. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí eu usei uma técnica que eu tinha aprendido, mas foi algo assim, insano. A gente ficou sem dormir. Teve, acho que 2 dias, assim, a gente chegou até 4, 5 horas da manhã e teve um dia que a gente virou noites. O dia da festa parecia uma zumbi, mas a gente entregou. Foi bem... Só que também, depois teve enxurrada de gente perguntando, orçamento. Eu falei, gente, isso não tem orçamento. Não faço orçamento disso aí, porque não dá. Aí eu fui perceber, eu entreguei, mas eu fui perceber que não tem orçamento para uma coisa daquela, entendeu? Era muito insano o trabalho versus não tinha condições. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que ter maturidade para fazer isso, né? Com certeza. Eu entreguei, mas foi um trabalho assim... Nossa, que horror. E aí você me contou, né? Passou madrugadas. É um trabalho que você faz em alguns momentos muito exaustivo, porque, por exemplo, você tem uma festa para entregar, você tem um tempo para entregar aquilo. Como é que você faz para equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Então, uma coisa muito interessante é o seguinte: hoje eu tenho uma equipe, mas quando eu comecei, que eu falo que eu trabalhava na sacada, eu ia no Ceasa 3 vezes por semana. Eu ia no Ceasa 3 vezes por semana. Então, eu ia de segunda para terça e de quinta-feira, às vezes eu ia na quinta-feira de madrugada e às vezes na quinta-noite, de quinta para sexta. Eu ia sozinha. Não falo que sozinha porque meu marido tinha medo que eu fosse sozinha. Então, ele ia comigo. O da quinta-feira de madrugada eu ia sozinha, mas de segunda para terça e de quinta para sexta eu ia sozinha. Ele ia comigo, ficava junto comigo, fazia compra, voltava, chegava de casa de madrugada, tirava tudo do carro, colocava tudo no carrinho, levava tudo para cima do apartamento, colocava... Aí, lógico, ele ia dormir, porque no dia seguinte ele tinha que trabalhar. Eu, tudo sozinha. Colocava tudo no balde, colocava água, tirava todo... Eu ia dormir 2, 3 horas da manhã. No dia seguinte, eu acordava cedo para começar a trabalhar. Então, assim, foram épocas que... Nossa, eu vivia... E eu sei que tem muita gente que faz isso ainda. Tem colegas de profissão, muitas que fazem isso.
É um trabalho, assim, bem cansativo. Aí, depois de um tempo, teve um produtor de Ceasa que virou e falou assim, quando tá um pouquinho mais frio, não precisa tirar do carro, não. Deixa o vidro aberto, porque ela tá hidratada, a flor. Pode deixar. Nossa, aquilo pra mim foi um bálsamo na minha... Já ajuda, né? Já ajuda, porque pelo menos eu não preciso, né? Aí eu deixava o vidro aberto, no dia seguinte de manhã acordava, aí ajudava aí a minha secretária me ajudava a tirar do carro para começar a trabalhar, para poder... Então, e eu ia fazer as flores nas residências sozinha. Depois que eu pedi para eu tive uma ajudante e tudo mais, mas era tudo sozinha. Aí, se você falou, hoje eu tenho uma equipe, uma pessoa que faz compras para mim, que a gente vai trabalhando, eu fui ensinando, eu gosto muito de ir ao Ceasa ainda. Às vezes eu falo, você vai ao Ceasa, parece que quando eu vou lá, sabe parque de diversão? Sim, sim. Eu sinto assim, aquela coisa do parque de diversão. Mas a minha vida, voltando à tua pergunta, né? Como que eu concilio a minha vida? Então, a minha equipe me ajuda demais. Eu tenho as pessoas que tocam, que pode. Eu faço, hoje eu fico muito na parte de reuniões. Então, tudo isso eu consigo conciliar graças à minha equipe. Tem uma estrutura Tem agora, uma né? Tem uma estrutura. Mas antes era sinistro. E pra gente finalizar, eu queria que você contasse como é que surgiu essa vontade de ensinar as pessoas, a sua habilidade, a forma como você faz as flores, os arranjos. Então, isso surgiu depois de bastante tempo de profissão. Eu sempre falo para os alunos, não queiram sair daqui depois de 2 workshops, começar a dar aula, porque vocês vão se queimar. E eu vejo que muita gente faz isso, né? Porque isso envolve conhecimento, envolve prática, envolve... E eu deixo claro, eu tenho colaboradoras lá que são floristas que têm 30 anos de profissão. Outras têm 32, outras 23. Elas me ensinam muito. Então, eu não sou... é uma troca. Né? É uma troca. Ensinar é uma troca, né? Ensinar é uma troca. Então, você tem que ter essa maturidade de ir aprender. Então, com 2 aulas, 1 mês, 6 meses de trabalhando com flores, você não vai estar apto a ensinar ninguém. De jeito algum. Você precisa de muita prática. Eu fiz vários cursos, eu fiz aqui no Brasil, eu fiz no exterior. Depois de anos que eu fui, me senti apta a ensinar. Então, surge porque as pessoas começam a pedir, e as pessoas pedem mesmo, mas acima de tudo, você precisa estar bem convicta que você consegue estar apta a ensinar. Você tem bagagem, né? A entregar. Exato. Quanto você não tiver... E não acho que com 6 meses você tá, porque não vai estar. Entendeu? Porque a pessoa começa a pedir coisas de festa, coisas... Às vezes ainda tem algumas coisas que eu falo, as meninas falam, desse jeito vai ficar melhor. Aí eu paro para pensar e falo, elas têm razão. Aí é uma troca. É um contínuo aprendizado. É um contínuo aprendizado. Tetê, obrigada, tá? Eu obrigada por expor a sua vida profissional pra gente, falar um pouco da sua carreira. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Lia. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade em estar aqui, me expondo, em você abrir esse espaço para mim. Eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Grande beijo.